Vindo para cá, estava lembrando como foi difícil concluir a faculdade de administração. Eu fui aluno aqui da UF e o horário do plenário era o horário da aula. Aula noturna, o plenário também era à noite. Então vocês não tinham ideia das cambalhotas que a gente tinha que dar para poder estar presente na UF e ao mesmo tempo presente aqui nesse plenário, aprovando e defendendo os projetos que a gente sempre ficou à frente. E me lembro também do dia em que eu conheci o CRA. E aqui eu queria cumprimentar nosso querido presidente, que está professor de administração, né? Você é um professor da Flávia que trabalha comigo, professor de muitos aqui, tenho certeza. Agradecer o Casota por estar abraçando os administradores, a Fernanda, amiga de longa data, esposo Charbo também presente aqui, e o Rui França também, que é um grande amigo. Então aqui estou diante de amigos. Mas, presidente, no curso de administração a gente recebe uma palestra do CRA e ganha um adesivo. A administração é para administrador. E foi a primeira vez que eu tive contato com a administração. E apesar da minha formação também em Direito, né, eu fiz administração na UF, depois fiz a pós de Direito Público, acabei fazendo faculdade de Direito. Toda vez que as pessoas me perguntam, Felipe, qual é a sua profissão? Eu sou administrador. E com muito orgulho sou administrador, sou registrado junto ao conselho. E a administração nos dá capacidade de tratar de diversos temas. Eu acho que o segredo, né, a capacidade que o administrador tem de lidar com situações mais diversas possíveis. Então, como vereador aqui, eu atuei para discutir legislação urbanística, para discutir legislação ambiental, para falar de segurança. O França foi comandante do batalhão, fiz muitas audiências públicas, muitas reuniões para discutir administração pública, discutir segurança pública, discutir mobilidade, discutir saúde, sempre discutir educação. O administrador tem essa capacidade de poder estar presente em diversos lugares e poder tocar pastas diferentes, ser responsável em administrar diversas coisas em diversos lugares. E eu recentemente recebi o convite do prefeito Eduardo Paes, estava no meu mandato na Assembleia, para poder atuar num tema que eu tenho muita simpatia, que é um tema novo ainda, apesar de muita gente já conhecer, e que na minha conversa com o presidente surgiu a ideia de eu compartilhar com vocês aqui, que é o tema cidades inteligentes. Mas afinal de contas, o que é uma cidade inteligente? Quer dizer então que as cidades que não são inteligentes são cidades burras? Não. As cidades, todas têm a sua inteligência. Cabe ao gestor a identificar quais são os potenciais que essa cidade tem e tentar trazer componentes que tornem a cidade cada vez mais inteligente. Estava entrando aqui, conversando com uma pessoa, que eu não vou registrar o nome, mas me falando um pouquinho sobre a atuação da fiscalização da Prefeitura de Niterói, que até hoje utiliza talonário. O agente de trânsito na rua multa com talonário, enquanto a PRF, enquanto vários lugares tem talonário eletrônico. Pensar numa cidade inteligente é uma cidade que você consiga trazer a tecnologia para dentro da gestão da administração municipal. Mas o mais importante do que você trazer essa tecnologia para colocar ela a serviço do cidadão, a serviço da administração, o fundamental é que esse serviço possa mudar a vida das pessoas. E vou falar um pouquinho de algumas ações que estão sendo desenvolvidas hoje na Prefeitura do Rio. Eu não sei se eu vou passar aqui, quem vai passar? Tem algum passador ou é em cima que vai passando? Foi passando. Ninguém vai chegar nada, eu não estou chegando aqui, cada dos meus 45 anos. Pode pular? Vai ficar difícil aqui. Pode pular, vai embora, eu vou botar só umas ações aqui, porque... Pode pular, tem umas ações aí que a gente agora fica mais fácil. Essa minha experiência na Prefeitura do Rio foi uma experiência muito interessante, porque como eu sempre tive uma atuação aqui como vereador, depois como deputado, secretário de Estado por 2 vezes, o tema Cidade Inteligente, ele é um tema muito transversal. Ele está presente em diversas áreas da administração. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando de ações de estabelecer um prontuário eletrônico na saúde, por exemplo, em que permita
em que o médico, quando vai atender um paciente, consiga acessar ali todas as consultas médicas que ele teve, os remédios que foram prescritos, os exames que ele realizou. Fernanda é da área de saúde e sabe como é custoso um exame que é pedido de forma repetida pelos médicos, porque ele não consegue acessar um exame que foi feito anteriormente. Quando a gente fala de educação, não estamos falando só de um boletim que possa ser feito de forma eletrônica, é você poder passar para os alunos, através de uma metodologia mais interessante para essas crianças de hoje em dia, através do uso da tecnologia. A gente não pode imaginar, não estou querendo desprezar o quadro negro, o quadro branco hoje, e a presença do professor é fundamental, mas hoje a capacidade de interação do aluno com o professor, ela se amplia de uma forma muito grande a partir do momento que você tem um quadro interativo, em que permite você trazer os alunos a participarem da construção. Eu falo, minha filha tem 10 aninhos, e ela trabalha no metaverso dela. Ela faz entrega de pizza. E com a entrega de pizza, ela construiu a casa dela. Ela comprou o carro dela. Ela vive num universo, num ambiente que para a gente é difícil compreender. E essa criançada, hoje em dia, precisa ter o acesso à tecnologia para auxiliar no processo de aprendizado. E hoje você tem muitos recursos para isso. Então, quando a gente fala um pouco das ações que a gente tem desenvolvido na Prefeitura do Rio, tem um grande exemplo do equipamento que completou 10 anos, que é o Centro de Operações Rio. O que é o Centro de Operações Rio? Um local onde você tem toda a tecnologia à disposição de todos os gestores municipais. Vocês já viram diversas vezes a presença do prefeito, dos seus secretários, e que junto com a imprensa, de forma transparente, sabe tudo o que está acontecendo na cidade. Hoje, se você baixar o aplicativo do COR, você consegue visualizar todas as câmaras que tem na cidade do Rio de Janeiro. Você consegue reportar uma ocorrência que está acontecendo no Rio de Janeiro. Através de uma parceria com o Waze, por exemplo, você tem um gráfico que te mostra como é que está o trânsito na cidade, o histórico das últimas 3 semanas, um comparativo se você tem mais engarrafamento ou menos engarrafamento naquele dia. Você consegue, por exemplo, ter informação de quanto choveu em cada pluviômetro da cidade do Rio de Janeiro. Você consegue ver as imagens do radar meteorológico. Isso tudo na palma da mão. O cidadão tem acesso. Não é porque eu fui gestor lá que eu tenho uma senha que consigo visualizar, não. Tudo na palma da mão do cidadão, de forma transparente, como se imagina e como deve ser feito. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, além do Centro de Operações Rio, que é um espaço de integração entre todas as secretarias, o Governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as agências, seja as concessionárias de energia elétrica, seja as concessionárias de saneamento. Nós temos um serviço que é muito importante, que é o 746, que pode até a gente reclamar que tem dificuldade de atendimento. Tem um problema na poda de árvore em frente lá ao CRA, que é esse exemplo. Mas você tem um canal único de atendimento, onde através do aplicativo, de um telefone, você consegue registrar uma ocorrência. Nós tínhamos no passado mais de 40 ouvidorias e locais de reclamação. Hoje você tem um único local onde você produz estatística. Nós fizemos um trabalho para poder identificar pontos de instalação de sensores de poluição sonora. O que a gente fez? Pegamos um mapa de calor dos registros do 746. Você tem informação em que vai te ajudar no processo decisório. E isso o 746 nos permite. Nós temos uma votação importante, que é o Data Rio, que é você pegar os dados da prefeitura e abrir. E hoje, esses dados abertos permitem que o cidadão possa pegar esses dados, trabalhar esses dados. Quando a gente fala de uma cidade inteligente, a gente fala de uma cidade que tem a capacidade de ter os seus dados públicos, respeitando lá, se tiver algum advogado aqui que vai me lembrar da LGPD, respeitando a LGPD, mas tem dados que são públicos e podem ser compartilhados, e esses dados são fundamentais para auxiliar no planejamento da cidade. Temos outro projeto, que é o Porto Maravaia, que é uma área, na área do porto, para desenvolvimento de políticas voltada para startups, para inovação, para trazer as empresas que estão empreendendo, começando a sua vida. Estamos trazendo para o Rio de Janeiro em eventos internacionais voltados para o empreendedorismo, para a área das startups, um grande exemplo no Rio de Janeiro. Uma outra ação importante é a bilhetagem eletrônica.
A Prefeitura do Rio comprou uma briga gigantesca com a Riocard e com a FETransport. Hoje o dado de bilhetagem eletrônica está na mão dos empresários. Como é que você faz um planejamento? Como é que você faz a definição de uma linha de ônibus? Como é que você vai conseguir pagar um subsídio de transporte se esse dado pertence a quem está prestando serviço? E depois de muita luta de licitação deserta, a Prefeitura do Rio está conseguindo avançar no processo licitatório que vai permitir que esses dados sejam dados públicos, sejam dados da Prefeitura e que a gente possa fazer um planejamento do transporte e que possa fazer um investimento no transporte com as informações oficiais e não na mão dos empresários. Tem um sistema muito interessante, que é um sistema de câmeras, que aqui em Niterói, eu preciso reconhecer, é melhor do que o do Rio de Janeiro, que é um sistema de captação de imagem por OCR. Hoje, quando um policial rodoviário federal te para numa blitz, ele tem na palma do celular dele a fotografia de todos os locais que você passou nas rodovias federais na palma da mão dele. Primeira pergunta que ele faz, você veio de onde? Não adianta querer mentir, porque o seu carro foi fotografado e sua placa está registrada em todo o trajeto que você fez. É uma quantidade de dados imensa que auxiliam na segurança pública, por exemplo. Em Niterói, quando a gente pega os indicadores de segurança pública, o Rio França acompanha isso, estão despencando fruto de uma tecnologia que está à disposição hoje da cidade, está à disposição da população para combater criminalidade. Os indicadores de roubo e furto de veículos de Niterói são os menores da série histórica. Claro que tem outros componentes que levaram a isso, mas tenho certeza absoluta que a informação hoje recebida pela leitura das placas traz uma qualidade de informação e ajuda no processo de investigação da Polícia Civil e que trouxe hoje os resultados que nós temos hoje. Outra política importante que a gente desenvolve é o Desafio Core. O que é o Desafio Core? A gente faz um chamamento às empresas de tecnologia, às startups, para nos auxiliarem a buscar solução para os problemas da cidade. Por exemplo, um dos premiados, né, que participaram dessa seletiva do Desafio Core, eles inventaram um sensor de alagamento. Então você tem no ponto da cidade que você alaga, um sensor que ele mede a lâmina d'água e com isso a gente consegue mandar informações pelo aplicativo do Core para que as pessoas não passem por aquele local porque tem risco dela passar ali e o carro ficar alagado. Você consegue ter uma série histórica e dar uma previsão de quanto tempo, de acordo com aquela chuva que deu e pela lâmina d'água que você tem, de quando você vai liberar, né, aquela pista. Volta anteriormente, já falou do aplicativo, mas volta na tela anterior, por favor. Então você consegue ter essa informação de sensoriamento na palma da mão das pessoas, fruto de um trabalho que foi feito através de uma startup que desenvolveu um projeto. Nós temos uma outra atuação também muito interessante que a Prefeitura do Rio fez de muita inovação. Não sei se vocês viram recentemente uma imagem da NASA mostrando como é que a cidade do Rio hoje está mais clara. A Prefeitura do Rio tomou a decisão e está fazendo um investimento através de uma PPP de iluminação pública e está substituindo os 450 mil luminárias da cidade por LED. E aí, quando a gente fala de iluminação de LED, a gente está falando não só de uma iluminação mais clara, mas de uma iluminação que economiza muita energia. Em casa, eu tenho certeza que todos vocês já substituíram as lâmpadas por LED. E a Prefeitura do Rio está fazendo esse investimento. É um investimento que é o maior investimento do hemisfério sul de cidade inteligente que está sendo realizado hoje no mundo. São 450 mil luminárias que estão substituindo para LED e mais, 70% delas a gente vai ter telegestão. O que é telegestão? Remotamente eu vou saber se a lâmpada está queimada, se a lâmpada está acesa, eu vou poder diminuir a lâmpada, aumentar a intensidade dela. Chegou de madrugada, diminuir o movimento na rua, eu posso diminuir um pouco a iluminação. Em alguns lugares, por exemplo, que tiver uma iluminação artística, eu posso trocar a cor da lâmpada de acordo com a necessidade, de forma remota. Isso ajuda não só a segurança pública, mas economiza energia e a gente tem a opção, né, de poder fazer esse controle e evita o carro do serviço que vai lá trocar a lâmpada e ir lá trocar uma lâmpada que está acesa muitas das vezes. A gente consegue fazer isso tudo remotamente. Essa PPP, além de colocar essa luminária de LED, essas luminárias elas
podem receber diversos equipamentos. Por exemplo, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente olha logo para a luminária. Acima de uma cidade inteligente é uma luminária. Por que luminária? Porque através dessa luminária você vai poder levar tecnologia e poder implementar uma coisa que está muito em moda, que é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? É permitir que o que você já tem na sua casa através de um Alexa, né? Alexa, acende a luz, apaga a luz, liga o ar-condicionado, ou você botar ali uma previsão de quando você está chegando em casa, o seu ar-condicionado ligar, ou ligar seu forno, algo que já está sendo comercializado e algumas pessoas já têm nas suas casas. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de uma cidade que seja possível você ter um nível de informação em tempo real e que auxilie no planejamento e na gestão do dia a dia da cidade. Então, quando a gente fala da luminária, a luminária vai embarcar naquela luminária uma antena do 5G. Por quê? O 5G, diferente do 3G e 4G, que você tem poucas antenas distribuídas na cidade, você vai precisar de uma grande quantidade de luminárias. E não tem nada que chegue mais perto das pessoas do que o poste da energia elétrica com a sua luminária. Então, as luminárias que estão sendo instaladas poderão embarcar ali antenas de 5G. E qual é o interessante da 5G? Não só por conta da velocidade, é você poder ali ter informações para implantação, por exemplo, no futuro, do carro autônomo, pela quantidade de informações de sensoriamento que você vai ter da cidade disponível e pela qualidade e precisão da informação. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando no Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos implementar 5.000 pontos de Wi-Fi gratuito. E a pandemia mostrou que existe uma grande exclusão de muita gente que precisa de acesso à internet e não tem acesso à internet. Diferente, eu tenho certeza, de grande parte das pessoas que estão aqui que tem um plano de telefonia e tem uma internet no seu celular. Mas muita gente precisa de um acesso à internet e serão instalados 5.000 pontos de internet gratuita. Vamos instalar sensoriamento da cidade em vários pontos, não só a parte de poluição sonora, a parte de poluição, de emissão de poluição, toda a parte de chuvas, né? Você vai ter não só os pluviômetros, mas vai ter diversos pontos de captação de chuva da cidade com uma precisão maior. Calor, por exemplo, né? Medir a temperatura, UV, a gente é uma cidade que utiliza muitas praias, muita gente não se preocupa com isso, mas a informação precisa no exterior, tem muita questão do assessoramento de UV, a parte de movimentação de maré, de nível de rio, isso tudo vai estar embarcado dentro desse projeto de Cidade Inteligente, que vai levar também a oportunidade do Rio de Janeiro, que hoje tem 1.000 câmeras, a chegar a um total de 1.000 câmeras espalhadas na cidade. A cidade vai transformar um grande Big Brother. Quando o Rui França é secretário lá em Cabo Frio e sabe da importância de você ter uma câmera. Mas você imagina, e o Rui França deve estar pensando assim, Felipe, mas quem é que vai tomar conta de 10.000 câmeras? Eu não tenho efetivo para tomar conta de 10.000 câmeras, mas são câmeras que têm tecnologia embarcada, que fazem análise de comportamento. Essa câmera, ela observa uma via, se em algum momento vier carro na contramão, ele aparece e emite um alerta ao centro de operações para poder mobilizar ali uma viatura da polícia ou mobilizar uma ambulância, por exemplo. São câmeras inteligentes que permitem, por exemplo, eu escolher aqui uma área que as pessoas costumam fazer uma bandalha, como a gente costuma ver, e ali você pode identificar, fazendo um laço virtual, fazer um desenho. Ó. Quem se aproximar aqui dessa área aqui, que é uma área que é proibida de estacionamento, quando alguém entrar ali, ele faz uma fotografia do local, emite para a Guarda Municipal vir mandar o reboque, por exemplo, ou permitir a preservação do nosso equipamentos culturais, dos nossos monumentos. Todo mundo sabe que toda hora rouba um óculos do Drummond, não é isso? A última vez que roubou, não deu muito certo, não. Por quê? A gente botou uma câmera ali apontada para o Drummond, que quando alguém fica próximo e bota a mão no óculos, te emite um alerta. E você consegue identificar a pessoa por câmeras de reconhecimento facial. Tem uma polêmica aí, ainda em discussão, mas as câmeras que estão sendo instaladas no Rio de Janeiro, 10.000 câmeras, parte delas já tem o reconhecimento facial, que é algo que é muito utilizado. Quem tem viajado, por exemplo, para outros lugares do mundo, nos aeroportos, hoje em dia você passa, quem é estrangeiro e tem passaporte, passa o reconhecimento facial e libera a sua passagem sem apresentar passaporte. Então é algo que está sendo testado no mundo e que o Rio de Janeiro também está contemplando. Vamos passar, eu acho que eu já falei por muitas coisas, mas eu queria falar, por último, de um aplicativo que o Rio de Janeiro adotou, que foi um aplicativo chamado Táxi Rio, que em breve vai estar aqui em Niterói também. Diante de uma situação difícil que os taxistas passaram e vem passando por conta da presença aí do Uber, o Rio de Janeiro teve a ideia
de criar um aplicativo, que é um aplicativo que funciona igual o Uber, igual a 99, em que o taxista se cadastra e permite que você pegue uma corrida com o taxista, que você avalia o trabalho do taxista. E esse aplicativo deu tão certo no Rio de Janeiro que hoje está presente em Miguel Pereira, em Aracaju, está presente em Volta Redonda, em Campos do Goytacazes, em Petrópolis e breve aqui também, aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade aqui de Niterói, nessa parceria entre a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói. Então, quis dar um panorama para vocês aqui, tem outras ações voltadas para a ambiental, porque quando a gente fala de cidade inteligente, tem que falar de meio ambiente, não é possível imaginar uma cidade inteligente que não tem uma preocupação com a área ambiental, uma cidade sustentável, o futuro das cidades passa por uma cidade equilibrada ambientalmente, e a gente tem todos esses investimentos em tecnologia para se tornar uma cidade mais acessível para todos, uma cidade mais integrada. Então, presidente, eu queria dizer para você que esse tema de cidade inteligente é um tema que está muito próximo para o administrador. É um tema que está passando por diversas áreas. E só o administrador, para ter capacidade de sentar com alguém de TI e conversar sobre isso. Sentar com alguém na área ambiental, entender suas necessidades e conduzir um projeto como esse. Eu vejo os arquitetos urbanistas querendo assumir para si essa discussão, mas com todo respeito aos meus amigos urbanistas, eu acho que não tem nada a ver. Já vi, a UFRJ está criando um MBA, tem um MBA em Cidade Inteligente, que é do curso de Economia. E nós, administradores, estamos perdendo a oportunidade de abraçar um projeto que tem tudo a ver com a gestão das cidades, com a administração das cidades, que faz a integração de sistema de saúde, de educação, de segurança pública, de mobilidade. E isso quem tem que tocar é o administrador. Então, eu queria parabenizar o Verão Casota por essa iniciativa, por trazer os administradores aqui nesse dia, parabenizar todos que serão homenageados e dizer, presidente, que nós estamos à disposição para trazer essa discussão, para conversar sobre esse assunto e poder empoderar cada vez mais o administrador nesse tema, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, vai ser o tema discutido pelas cidades do futuro. Estamos discutindo hoje cidades no metaverso, estamos discutindo hoje cidades inteligentes e a administração não pode estar distante disso. Então, meus parabéns aí e muito obrigado por essa oportunidade de poder falar para os meus pares, colegas administradores um pouquinho do que a gente tem feito. Fazer um convite a vocês, quem quiser nos acompanhar na rede social, a gente publica bastante coisa sobre cidade inteligente e também tem acho que não está aqui, também tem na coordenadoria também, quem quiser depois nos seguir, Rio Cidade Inteligente, também no Instagram, nas outras redes, tem bastante coisa publicada. Muito obrigado, uma boa noite e parabéns a todos os homenageados no dia de hoje.